Para um protagonista de tão longa permanência no cenário nacional, Eugênio Goudin já se autodenominou como o homem de 2 séculos. A primeira parte de sua vida foi na engenharia e na empresa privada, e depois como economista e homem público, sempre defendendo com ardor a iniciativa privada, o combate à inflação, a ostentação e o desperdício, e provando através de tudo o que faz que para ser profundo não é preciso ser hermético e que para ser sério não é preciso perder o humor. Aos 95 anos, Goudin foi a São Paulo ocupar a tribuna da Universidade Mackenzie, aonde 2.500 futuros economistas e engenheiros ouviram o professor dar mais uma lição como um dos maiores divulgadores dos elementos de economia política. Um desses alunos, Meyer Weiner, nos diz como vê o professor. Goudin, o Dr. Eugênio Goudin foi tudo dentro da economia brasileira. Quando se fala em economia, aqui no Brasil, tem que se falar em Eugênio Goudin, pois ele é o pai de tudo. É como se você fosse ir para a Europa hoje falar do futebol brasileiro, você teria que falar do Pelé, certo? Goudin, eu acho ele uma pessoa sensacional, de uma lucidez hoje, 95 anos. No final do discurso, um conselho para os que receberão o Brasil em breve. Não permitam, ainda que se permitam um conselho final, revoltem-se, insurjam-se contra o desperdício dos recursos nacionais que se faz, sobretudo o governo federal, aqui, em realizações inúteis e fantásticas. Não permitam que se façam erros iguais ao de Brasília, que representa, a meu ver, um crime contra o Brasil, economicamente, e que vejam, façam fábricas e não palácios. São que eu lhes peço que tenham em consideração e que pensem na execução da vossa tarefa de construir o Brasil do século XXI. Muito obrigado. A atuação do professor Goudin como ideólogo, ministro e jornalista é reconhecida pelo público em geral. Bom, a minha impressão, porque eu sempre fui um homem que gostei de acompanhar a política brasileira em termos de finanças, e, a meu ver, segundo o meu acompanhei, e nunca deixei de acompanhar, foi um grande ministro. E hoje, ainda hoje, o seu valor é reconhecido por todos os homens das finanças. Podemos dizer assim, que ele é o pai das finanças brasileiras, né? Você conhece o professor Eugênio Goudin? Não conheço. Você conhece o professor Eugênio Goudin? Não, senhor. Conhece o doutor Eugênio Goudin? Bem, não profundamente. A ideia que eu tenho é da economia que ele defende, que é uma economia reacionária, entendeu? Que favorece essencialmente ao capitalismo. Aloysio Maranhão, jornalista, traça o perfil de Goudin no panorama nacional. O Eugênio Goudin é o pensador conservador na área econômica mais importante do país, isso não há dúvida. Ele, como diz o economista Celso Furtado, seria a presença do século XIX num debate econômico brasileiro do século XX. E, portanto, não é muito difícil discordar das teses de Goudin. Agora, porém, há que se reconhecer algumas suas virtudes, que são muitas. Uma delas é a sua independência. Ele, apesar do seu conservadorismo, ele muitas vezes tem um posicionamento crítico diante do próprio regime, que é um regime conservador. Ele muitas vezes tem um posicionamento crítico diante de personalidades do governo. Essa postura crítica, às vezes, nem independente, nem sempre é vista até em setores progressistas de esquerda. Este é o primeiro depoimento do professor Goudin, proferido no dia 29 de dezembro de 1981. Trata-se de uma visão pessoal sobre as origens do poder no Brasil a partir da República, destacando os fatos que no decorrer da história influíram nos destinos do país. Testemunho vivo e elucidativo. O Brasil que eu conheci em menino difere muito do Brasil que eu conheci hoje. Aquele tempo
Era um Brasil de pretos descalços, carregando cestos de mercadoria, carrinhos de mão, carregando tração animal e de um desconforto. Vamos recorrer aos fatos. Qual era o quadro político nacional no princípio deste século? Eu devo dizer que no princípio deste século eu estou levando a partir mais ou menos de 1993. Estou indo um pouco atrás porque é de lá que, a partir de 1993, que me recordo das coisas, tenho boa lembrança dos fatos. Quando se fez a República, foi um ato político em que a intervenção dos militares foi muito grande. Pode-se até quem diga ou considere a proclamação da República, tal como foi feita naquela ocasião, como a transposição de uma questão militar para o plano nacional. Essa era uma questão militar que já vinha da Guerra do Paraguai e que já tinha tido várias manifestações e que espocou, mais ou menos em 15 de novembro de 89. Foi feita pelos militares. Teodoro, Floriano, que aderiu logo, e outros militares. Por conseguinte, esta interferência dos militares na política, que a gente vê no princípio do século, eu estou dizendo, o século começando em 1800, na proclamação da República, também corresponde à interferência da política, da interferência das Forças Armadas na política atualmente, que é patente, mais patente talvez hoje do que era então, analisando a estrutura política, o funcionamento do sistema político nacional na primeira parte do século, vamos dizer até 1930. Para ver que ainda estávamos politicamente muito atrasados, basta constatar que as reações contra as oligarquias e mais contra o excesso de poder do poder executivo, essas reações foram de 22 do Forte Copacabana, foram em 24 em São Paulo e finalmente a da Revolução que se generalizou em 1930. Pois bem, esta revolução foi feita para restabelecer uma democracia mais verdadeira, mais aproximada de um regime político credenciado. Deu resultado em quê? Uma ditadura de 15 anos. Como ministro, Eugênio Goudin não aceitou os acordos políticos e saiu. Elogiava Castelo Branco, que chamava parlamentar por parlamentar a seu gabinete para saber de suas opiniões. O pensamento do professor Goudin sobre a relação do legislativo com o executivo é bastante claro. A coexistência é perfeitamente possível. Depende do valor, do valor cultural dos políticos que compõem o governo. O que torna difícil, o que torna rara a possibilidade dessa colaboração dos espécies do governo, do executivo, é que geralmente o legislativo, e não raro também parte do executivo, tratam de seus interesses pessoais, sobretudo seus interesses políticos, de preferência aos interesses nacionais, dá-se então um choque. Da tribuna de articulista de O Globo, Eugênio Goudin participou do movimento de 31 de março. Publicou vários artigos, entre eles Achincalhe e Tripúdio. Era o caos que, na sua visão, tomava conta do Brasil e precisava ser vencido. O fenômeno João Goulart, uma consequência do nosso despreparo para o exercício de uma democracia. O senhor vê, esse João Goulart
foi eleito vice-presidente da República numa chapa diferente do presidente. Ele foi eleito vice-presidente na chapa não do Jânio Quadros, mas do outro. Mas como por qualquer circunstância ou outra. Lott. Marechal Lott. Marechal Lott, é. Então, ele era o companheiro do Marechal Lott, mas falhou, não sei por que circunstância, ficou desangular. E ficou este homem que foi trazido, não sei por que carga d'água, Getúlio Vargas trouxe este homem lá dos campos do Rio Grande do Sul, um homem inculto, sem conhecimentos nacionais e com uma forte pressão de esquerda revolucionária. Eu estava pronto a fugir do Brasil se ele ganhasse a partida. A minha cunhada está aí e o marido já faleceu, eu estava com o automóvel pronto para eu fugir para um determinado ponto, porque eu sabia que a minha sorte, qual seria a minha sorte se o São Goulart. Mas eu fiz isso porque julguei que o Brasil ia ao extremo. A história não poderá deixar de considerar Castelo Branco como uma das grandes figuras da evolução política do Brasil no século atual. Logo, as ambições militares se avivaram e Castelo Branco não quis formar parte, não quis operar neste ambiente. O seu pensamento, que acaba de ser dito, foi uma época que eu vivi em altos postos. Eu era presidente de partido, governador de estado e ministro, e pude verificar que ele tem razão. Nós fomos aos poucos caminhando para o caos, para a anarquia. E a Revolução de 64 veio para restabelecer a hierarquia, a ordem legal, fazer reformas dentro da lei e não na lei ou na marra. Enfim, foi uma revolução que o povo pedia. Com o desaparecimento de Vargas, toma posse seu vice Café Filho, que herdou uma situação de grande dificuldade econômica. O boicote ao café brasileiro no mercado de Nova York agravou os problemas da balança de pagamento e o nível do déficit já existente. Café Filho chama para o ministério o professor Eugênio Goudin, que já no primeiro discurso traçou um quadro realista da grave situação em que se encontrava o país. Prometeu levar avante o plano de estabilização não executado no governo anterior por falta de suporte político. O período de 7 meses do Ministério Goudin ficou marcado principalmente pela Instrução 113, que a curto prazo trouxe grandes benefícios ao parque industrial brasileiro e principalmente à indústria automobilística. Havia uma grande oposição à instalação da indústria automobilística aqui, criava os tropeços dessa ou daquela forma. Quem, modéstia à parte, a não ser que eu esteja errado, quem contribuiu bastante para alterar essa situação fui eu quando no Ministério, por meio de uma instrução, se não me engano, 113 ou 119, em que eu permitia a entrada das empresas que tivessem seu material, seu mecanismo e que quisessem produzir aqui, podiam entrar. Não, eu não dava favores a essas empresas, nem a direção de direitos, nem nada. Mas permitia que elas entravam, dirá o senhor, mas por que elas não entravam? Não entravam porque dentro havia uma maquinária, uma máfia, por assim dizer, montada contra a concorrência estrangeira ou contra a montada de indústrias novas. Goudin faz um retrato do desenvolvimento dos transportes no Brasil. Até 1930 não havia rodovias. Tanto o doutor Washington Luiz dizia que o governário abria estrada. Não havia nem mais rodovia de Rio São Paulo. Depois veio a reação contrária da tendência para a rodovia. Mas não havia indústria automobilística. Aí deu-se uma reação, digamos, pela lei de mecânica racional, igual e contrária. Passou a haver uma grande preferência por transporte rodoviário e o abandono do transporte litorâneo
marítimo e do transporte de ferroviário. Isso causou um grande mal. Hoje o Brasil está numa situação anômala em que chega a ter 80%, ou coisa que o valha, do seu transporte em rodovias, antieconomicamente. E 20 a 30% em ferrovias, em hidrovias. Há coisas incríveis e extremamente prejudiciais. Eu trabalhei muito em Pernambuco, tive há 10 anos naquela zona. E eu via da janela do meu quarto, a certo tempo, eu via centenas de barcos, de escunas, de naviozinhos, de botes, que faziam transporte ao longo da costa, à vela. E eu era diretor da Estrada de Ferro e tinha naturalmente interesse de trazer para o transporte ferroviário o açúcar, todos os produtos produzidos pelas usinas, inclusive aquelas que estavam ao longo do litoral. Mas estas eu não conseguia combater, porque o transporte feito a vela é tão barato que não havia concorrência possível. 2 homens e uma vela, mais nada. E o vento alísio soprando dia e noite, soprando aquilo, botando. Poxa, eu acredito que destruíram, por ordens que vem superior, os capitães dos portos, não há mais um. Desapareceu. Esse motor que a Providência nos deu, não é mais aproveitado. Não se faz mais isso porque o barco tem que ter uma acomodação para o barqueiro, uma acomodação para não sei o quê, mais um quarto para a família, sei lá o quê. A boa aplicação do capital que vem de fora e a relação do país com as indústrias multinacionais. A existência da dívida externa é uma consequência da insuficiência da poupança nacional. Nós precisamos, para progredirmos, para desenvolvimento, precisamos de capital. Ora, o capital é suprido pela poupança. Como a poupança nacional é insuficiente, porque o país não é rico ainda, então temos que recorrer à poupança estrangeira para ajudar o nosso desenvolvimento. Daí a indispensabilidade do capital estrangeiro. Tudo gira em torno da aplicação que se dá a esse capital. Se é em investimentos produtivos, está bem. Se é em estradas de ferro que tem mais coisa para produzir, se é em ensino bem orientado, se é em construção de portos ou de coisas, e isso está muito bem, produtivos e coisas. Agora, se é dilapidado, se é jogado fora para construir palácios, para fazer edifícios, é uma maneira de fazer edifícios e palácios para tudo, em vez de trabalhar um país pobre que nós somos e só sabemos trabalhar em palácios, e os funcionários com mordomias. Então, se é assim, então ele está dilapidando a dívida, aquilo que tomou do estrangeiro, sua adesão para fazer coisas úteis para o Brasil, está dilapidando em coisas inteiramente supérfluas, prejudicando o interesse público. Esse é que é o mal. Agora, quanto a perigo de o capital estrangeiro nos absorver, de vir a criar situações, isso é uma bobagem, não coisa nenhuma, não há exemplo disso. O capital estrangeiro, quando não se dá bem, vai-se embora. Na era Vargas, Goudin, apesar de oposicionista, trabalha em várias comissões do governo e está empenhado na criação do primeiro curso brasileiro de economia. A seguir, assume o cargo de presidente do Instituto Brasileiro de Economia, da então recém-criada Fundação Getúlio Vargas. Um grupo de colegas de rapazes, uns contabilistas, outros interessados, insistiram para que eu fizesse parte do grupo docente de uma faculdade que eles queriam criar.
Eu resisti, mas acabei cedendo. Criou-se aqui na faculdade e foi funcionando regularmente, até que depois transferiu-se para a Fundação Getúlio Vargas durante um certo tempo e foi, afinal, incorporada pela Universidade do Rio de Janeiro. A esse respeito, até aqui em Petrópolis, o presidente Getúlio Vargas um dia mandou me chamar e ele conversou comigo e disse: eu me mandei chamar para felicitá-lo, porque vi que o senhor está formando uma faculdade e felicito por isso, se o senhor precisar de algum auxílio, venha procurar. Mas nisto houve o golpe de 45, em que o Getúlio foi deposto, a fundação sofreu um abalo muito grande, mas eu fiquei firme para defender o interesse pelos 3 pontos capitais: o balanço de pagamentos, o índice de preços e a renda nacional. Apeguei-me a esses 3 pontos como um verdadeiro bulldog. Nisso eu vou a Bretton Woods e lá, conversando com a professora de Harvard, chegamos da janela e vimos do outro lado a faculdade de Business Administration e do lado de cá onde estávamos de economia teórica. Então eu digo: olha, lá na minha terra estamos com esse problema, eu estou defendendo esse ponto de vista, eu quero separar as duas coisas. Dizem eles: você está vendo esse rio que passa aí? É o Charles River. Pois bem, diga lá ao seu ministro que se tiver um rio, um canal, aproveite, bate um de um lado, outro do outro. Se não tiver, abra um canal, mas separe. Dr. Simões Lopes, presidente da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou fazer um pequeno retrospecto da vida do Dr. Goudin aqui na Fundação Getúlio Vargas. A meu convite, ele é um dos sócios fundadores da Fundação Getúlio Vargas. E, portanto, desde 1944, ele faz parte da Fundação Getúlio Vargas. Aqui estamos todos trabalhando. Ele foi vice-presidente também da Fundação e ainda é membro do Conselho Diretor da Fundação Getúlio Vargas. Mas muito mais importante do que isso, foi ele que criou na Fundação Getúlio Vargas o setor de economia. Foi ele que chefiou, foi quem presidiu o nosso primeiro centro de estudos econômicos, hoje o Instituto Brasileiro de Economia. Aí, ele teve uma imensa atuação, não só dentro da Fundação Getúlio Vargas, mas em toda a economia do país. Ele trouxe à Fundação Getúlio Vargas os maiores economistas do mundo. Aqui estiveram Weiner, Singer, Haber. Este último, por exemplo, colaborou com ele na formulação de novos currículos para o ensino da economia no Brasil. A Fundação Getúlio Vargas teve uma escola de economia de graduação. Esta escola depois foi transferida para a Universidade do Brasil. E aí, nós precisamos operar no campo da pós-graduação. Mas Goudin foi sempre o inspirador de tudo que se fez na Fundação no campo da economia. Seus discípulos mais diletos, Otávio Gouveia de Bulhões, atual presidente do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas, e Mário Henrique Simons, diretor da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, são os seus seguidores. E a eles se deve hoje também uma grande parte do desenvolvimento da economia do país. Há alguns anos atrás, iniciou a sua carreira de engenheiro. E como engenheiro, ele tratou de levantar algumas barreiras e preparar alguns açudes no Nordeste. E ao fazer isso, a sua preocupação era uma preocupação de engenheiro, procurar o lugar mais adequado para levantar as barreiras. Mas depois ele refletiu e pensou qual a consequência dessa obra. Ela é econômica? Para que na realidade estou levantando esse empreendimento? E com isso surgiu no seu espírito a ideia de estudar economia. Bom, eu diria que Eugênio Goudin é o responsável pelo Brasil ter um pensamento econômico. Antes de Goudin, virtualmente não existia no Brasil quem pensasse em termos econômicos. O que havia era meia dúzia de conceitos híbridos de contabilidade, direito e administração pública e que muito pouco tinham a ver com a economia moderna. Acho que provavelmente entre Cairu e Eugênio Goudin não houve nenhum economista de maior relevo no Brasil.
Guidan realmente modernizou o pensamento econômico do Brasil e transmitiu essa modernização através do ensino, através dos seus livros, na sua ação como homem público e nos seus artigos. Eu diria que toda a geração de economistas que hoje existe no Brasil é herdeira intelectual de Guidan. É claro que nem todos os herdeiros usam devidamente a herança. Alguns a desperdiçaram. Nem todos os economistas do Brasil realmente captaram aquele espírito de pureza científica e de isenção que o professor Eugênio Guidan sempre teve. Mas, de alguma forma, todos sofrem a influência dele, mesmo os que o contestam. Apreciador de Beethoven, Wagner e da ópera italiana, quando moço cantou Mefistófeles no Teatro Santa Isabel do Recife, aliás, com grande sucesso, afirma ele. A paixão pela música levou Guidan a entrar para o Conselho da Orquestra Sinfônica Brasileira. Um de seus companheiros de conselho, o general Antônio Carlos Muricy, nos dá uma impressão do trabalho de Guidan. Somos companheiros há mais de 10 anos na Orquestra Sinfônica Brasileira, uma vez que fazemos parte do seu conselho curador. Lá, a palavra de Guidan sempre é muito dedicada, muito precisa, embora tenhamos de vez em quando divergências. Sempre quando lê um livro, ele diz estar à cata de uma ideia. Talvez por isso ele já escreveu 17 livros, várias monografias e milhares de artigos em jornais. O que nos poderia dizer a respeito do movimento da juventude que o senhor já classificou como tendo um certo anarquismo dionisíaco, ou seja, o prazer da baderna? O senhor confirma? Realmente, eu dei a esse movimento da juventude uma espécie de reação intelectual difícil de explicar, a expressão é o nome de anarquismo dionisíaco. Realmente representava o fato, eram aqueles Beatles, era nas artes, era na música, coisas incompreensíveis, etc. Então, procurava saber qual era a origem disso e atribuía esse fato a uma neurose advinda de 2 guerras sucessivas. O presidente da França, o presidente Pompidou, tocando nesse assunto, introduziu um novo elemento. Ele achou que era devido também ao tédio. Em várias oportunidades, o professor sente-se triste. Por que essa tristeza num homem que abriu tantas frentes de luta? É muito simples. Realmente, há ocasiões em que eu me sinto triste, em que, por ver que o meu país não se desenvolve na medida em que seria para desejar, na medida que seria possível. Se nós tivéssemos um elemento humano, como digamos o elemento alemão ou japonês, o nosso progresso seria muito mais rápido. De modo que isso me dá, como diz Raquel de Queiroz conversando comigo uma vez, diz, é verdadeiro o que você está dizendo, mas é melancólico. E é melancólico. Por exemplo, agora, para mim é melancólico o fato dos Estados Unidos tendo se retirado do mercado para vender cereais à Rússia. Quem tomou o lugar dos Estados Unidos vendendo cereais é a Argentina, que ficou dona do mercado, e o Brasil ficou no hora veja, não vendendo nem o vintém. É uma coisa triste. Quando nós temos tantas possibilidades que agora estamos fazendo, em tantos campos, não vendemos nada, porque não temos para vender. Uma vez eu estava contando o meu amigo Guilherme Guilherme, que o centenário passou agora,
me disse que tinha tido uma conversa com o Lord Vester, que tinha propriedade da Blue Star Line, e o Lord Vester, no correio da conversa, disse: podíamos fazer uma experiência com 1 milhão de dúzias de ovos. Diz o Guilherme para mim: você sabe onde é que eu acho 1 milhão de dúzias de ovos? Que nós não temos o que exportar, não temos o que produzir. Temos aqui gente para carnaval, para coisa, para rua, para leirar. É um povo relativamente alegre quando não está faminto, mas para trabalhar, para produzir mesmo, a produtividade é baixa. Aí, nessas ocasiões, isso me entristece. Me entristece pelo meu sentimento de brasileiro, de ver perder, por exemplo, quando o governo brasileiro não age como devia vir em matéria de natalidade. Eu fico triste. O que é que eu vou fazer? Raquel de Queiroz, como jornalista e escritora, o que você tem a nos dizer sobre Eugênio Goudin? Bem, como jornalista e escritora, não ouso dizer nada. Quem sou eu diante do pensador Eugênio Goudin? Ele jornalista, ele escritor. Eu prefiro falar dele como engenheiro que foi do açude do Acarape, quando ainda quase um menino, com 20 e poucos anos, construiu o hoje chamado açude Eugênio Goudin, que abastece ainda, é a melhor fonte abastecedora de água de toda a cidade de Fortaleza, que já está com mais de 1 milhão de habitantes. Esse rapaz, saído daqui do Rio, esse garoto, fez obra monumental, obra que está enfrentando quase o século. O aspecto mais importante que eu creio na figura de Eugênio Goudin, o homem de cultura, é que ele serve exatamente como elo cultural entre a geração que veio da Primeira Grande Guerra, a geração formada na Europa, e essa nova geração de gente de cultura que não conheceu o mundo em que ele viveu e não se abeberou nas fontes em que ele se abeberou. Goudin sempre declarou-se um agnóstico. Sua eterna procura de compreender o que lhe parece obscuro leva-o a abrir seu espírito para o mundo e para as coisas que o cercam. A minha formação primitiva é de engenheiro. A primeira parte da minha vida foi toda no campo da engenharia. Depois é que eu evoluí para a economia. Mas há espíritos que se restringem, que se concentram em pequenos círculos e que se especializam muito concentradamente em determinados pontos, e outros que tendem a expandir o pensamento para terrenos mais amplos. O espírito da gente não se satisfaz. Há pessoas assim, eu creio que sou uma delas, não se satisfaz com a simples solução de problemas pequeninos concernentes a determinados sectores. Não se satisfaz com aquele pequeno cantinho do intelecto humano, e sim quer abranger um campo mais vasto. Às vezes querem abranger mais do que aquilo que a inteligência humana pode abranger. Hoje, cada vez mais, agora com o estudo dos quasars, são novos universos que se abrem, além daqueles que podem atingir aqueles que já de bilhões de anos-luz que nós conhecemos, ainda aparecem outros universos. Ninguém tem ideia de que finalidade onde pode ser
o fim disso. E, por conseguinte, a curiosidade humana não pode ficar confinada para um espírito vasto, não pode ficar confinada a zonas muito estreitas. O especialista, o economista, o como chamam em França, o anarquista, o que sai da École Nationale d'Administration, e cai naturalmente para nessa figura que nós chamamos o Oceano Largo das Ideias Gerais. E o futuro, professor? O senhor que já viveu tantos futuros. A curto prazo, nós no Brasil podemos esperar que os esforços que têm sido feitos e que vêm sendo feitos no sentido de aperfeiçoar o elemento cultural, o valor humano da população, da saúde, da instrução, que daí se ofiram alguns benefícios, se corrijam algumas das faltas mais graves, no que diz respeito, por exemplo, à natalidade, ao excesso de natalidade, no que diz respeito, por exemplo, à saúde, de modo que os esforços, se não houverem forças contrárias poderosas, podem a curto prazo, eu digo curto prazo, quero dizer 2 ou 3 dezenas de anos, podemos esperar que haja um melhoramento da situação política, econômica e social.